Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Quem Nosso Pai é. É interessante que quando nós olhamos para a maneira como Deus lida com o ser humano, dificilmente nós vamos conseguir ter da parte de Deus respostas tais como: por que eu estou sofrendo dessa maneira? Por que algo tão ruim está acontecendo com pessoas boas e outras pessoas que parece que não são tão boas assim, têm uma situação melhor? Você já reparou que dificilmente nós encontramos o Senhor Deus dando respostas ao ser humano para os grandes dramas da vida? O nosso guia de estudos começa com uma frase que é mais ou menos assim: dificilmente Deus revela o porquê Ele age ou deixa de agir na vida das pessoas. O que Deus sempre mostra, o que Deus sempre revela é quem Ele é. A maior revelação que nós precisamos saber é de quem é Deus, como é o seu caráter, como é que Ele lida com o ser humano, que tipo de respostas Ele tem para cada um de nós, no sentido de amor, de cuidado, de proteção. Esse é o tipo de coisas que passam pela cabeça do Senhor Deus. Esse é o tipo de revelação que constantemente a Bíblia faz a respeito dele. Quando você vai para a história da humanidade registrada na Bíblia, por exemplo, a Bíblia não mostra como Deus é, o que é que Ele pensa, mas a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é apresentado como Deus que criou. Logo no capítulo 2, ele é apresentado como o Deus que não apenas criou o ser humano, mas que estabeleceu um contato de amizade, de companheirismo com o ser humano, porque Deus também é relacional. Quando você continua olhando para a Bíblia, você vai descobrir uma série de textos que mostram como Deus ama o ser humano, como Ele se importa com o ser humano, como constantemente Ele se revela, mostrando quem Ele é e quais são as suas intenções. Deus nunca prometeu que nos daria respostas sobre as razões pelas quais nós sofremos. Mas nós encontramos revelação suficiente para poder saber, por exemplo, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você repara que a Bíblia o tempo todo está mostrando como Deus é, como Ele se preocupa. E é claro que dentro de um relacionamento como esse, o que Deus está buscando é exatamente o fato ou o momento em que o ser humano, confiando nesse Deus, ele se coloca nas mãos de Deus e ao mesmo tempo permite que Deus seja Deus na história dele. A nossa grande dificuldade hoje em dia é porque nós queremos saber de tudo. Nós queremos saber por quê, queremos saber como. Deus nem sempre faz assim. Às vezes, Deus vai e conta para os outros o que Ele está para fazer na nossa vida, mas não conta para a gente. Eu te dou um exemplo disso na Bíblia. Deus chega para o profeta Samuel, que está lá na região de Ramá, e diz assim: olha, eu escolhi uma outra pessoa para poder ser rei de Israel. Saul foi rejeitado como rei, mas eu escolhi Davi. Vai lá e unge Davi como rei, lá em Belém da Judéia. Aí você olha para o texto e descobre que o Samuel já sabia do processo todo, mas o Davi, que era quem ia ser ungido como rei, não sabia. Por que Deus age assim? Porque Deus sabe que muitas vezes, se nós ficarmos focados no porquê, nós vamos esquecer da coisa mais importante, que é o quem. Quando nós olhamos, o nosso guia de estudos hoje vai trabalhar muito da experiência do próprio Jó. Jó é apresentado num contexto da Bíblia como alguém que era íntegro, justo, temia Deus e desviava do mal. Você conhece a história, temos mencionado essa mesma história várias vezes no nosso trimestre. Depois de ter passado por uma série de situações e circunstâncias, depois de ter enfrentado tantas coisas difíceis e ter perguntado a Deus simplesmente: por que eu não posso morrer? Estou preparado para morrer, me deixa morrer. No final do capítulo, Deus aparece para ele e não responde às suas perguntas. Mas Deus faz mais de 60 perguntas para o Jó. E vai dizer essencialmente para ele o quê? Vai dizer a ele: Jó, você pode me responder essas perguntas? Se você puder me responder as perguntas sobre como eu criei a natureza e como é que eu cuido da natureza, bem como do ser humano, então eu respondo os seus questionamentos. O que Deus estava dizendo é: eu cuido, eu criei, eu cuido de todas as coisas. O que você precisa saber é quem sou eu, e não o que eu estou para poder fazer na sua vida.
Quando existe uma relação de companheirismo e amizade com Deus, nós podemos ter sempre a certeza de que tudo que Ele fizer será motivado por quem Deus é. Deus é amor, Deus é justiça, mas acima de tudo Deus é constante, Ele não muda. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Eu gostaria de orar nesse momento agradecendo a Deus por essa certeza que temos, por esse Pai amoroso que Ele é. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem planos para a nossa vida. E acima de tudo que o Senhor é estável. O Senhor não muda. O Senhor foi amor, é amor e continuará sendo amor para toda a eternidade. Ajuda-nos a podermos nos fixar nisso e não nos porquês da vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?